Olá, o programa OAB Nacional está começando e você confere agora as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. OAB vai ao STF por respeito ao sigilo das comunicações entre advogados e clientes. OAB decide ingressar como amigo da corte em ação que envolve autorização para a cura gay. E mais, Caravana Nacional das Prerrogativas vai ao extremo norte do país lutar pelos direitos da classe. O plenário da OAB decidiu que vai ao Supremo Tribunal Federal para pedir que a Corte adote interpretação irrestrita nos casos de violação de sigilo telefônico e dados entre a advocacia e seus clientes. Com origem na Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, a pauta analisada pelo Conselho Pleno da Ordem tratou sobre as interceptações telefônicas em operações policiais, justificada como quebra do sigilo profissional da classe e violação de suas prerrogativas. O relator do caso foi o conselheiro federal pelo Acre, Eric Venâncio. Na proposição, a comissão ainda questiona o procedimento usado durante as investigações, que deixam sob responsabilidade daqueles que solicitaram as interceptações, no caso, a polícia ou o Ministério Público, as conversas mantidas, inclusive aquelas entre advogados e clientes. A prática, segundo o relatório, além de prejudicar direito fundamental do cidadão, viola a prerrogativa básica e essencial da advocacia. Agrava tal fato a verificação recorrente de que o conteúdo dessas conversas entre cliente e advogado constituído não tem sido preservado, tornando-se objeto não só de indevida apreciação pelos agentes estatais, mas, pior que isso, de divulgação pública, inclusive por meio da imprensa. Deste modo, com a quebra do sigilo profissional, a autoridade policial e o Ministério Público, ilicitamente, têm se apropriado das estratégias de defesa e de informações confidenciais, que relativizam o direito à ampla defesa. O relator trouxe ainda vários casos de abuso na utilização de ordens judiciais de interceptação telefônica e propôs em seu voto a provocação do Supremo Tribunal Federal a fim de esclarecer questões relacionadas ao tema. Manifestando-se não só acerca do direito do cliente de comunicar sigilosamente por telefone ou via transmissão de dados com seus advogados, mas também em relação às consequências da inobservância desse direito. Durante o debate, o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, destacou as ações da OAB em casos que envolvem vazamentos de informações obtidas em interceptações telefônicas indevidas. A resolução 217 do CNJ, que foi proposição da Ordem dos Advogados do Brasil, diz o que o magistrado deve fazer diante de um vazamento. E o que a Ordem dos Advogados do Brasil está a fazer quando nós temos um vazamento é exatamente mitigar o sofrimento do investigado e oportunizar a sociedade que conheça o todo daquela conversa, daquela interceptação ou, eventualmente, até daquela delação premiada que vazou a conta-gotas. Ele também reafirmou o posicionamento da entidade em relação às declarações do ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça, que criticou a omissão das instituições, inclusive da Ordem, em relação aos vazamentos seletivos e processos. Que a OAB tem que fazer isto, que a OAB tem que fazer aquilo. A OAB tem feito o que lhe compete fazer. E muito mais. Nós combatemos, sim, o Estado policial, mas os meios que nós temos são esses, de pleitear e de irmos ao Poder Judiciário, e esperamos que o Poder Judiciário nos dê a resposta. Já o diretor tesoureiro da Ordem, Antônio Oneildo, destacou que a defesa do sigilo profissional não deve ser balizada pela opinião pública. Acho que a defesa da regularidade, da constitucionalidade dos processos não é só de alguns, é de todos e de cada um. Tanto a advocacia quanto a OAB não pode estar preocupada com a opinião pública. Não pode estar voltada para a opinião pública. O plenário aprovou o voto por unanimidade para o ajuizamento no Supremo Tribunal Federal de medida de controle concentrado de constitucionalidade.
A diretoria da casa é quem vai decidir o momento adequado para impetrar a ação judicial. Além disso, foi sugerido que os Conselhos Nacionais do Ministério Público, CNMP, e de Justiça, CNJ, instaurem procedimentos próprios para que adequem ou editem normativos próprios, regulamentando os procedimentos a serem seguidos em casos de indevida interceptação das comunicações telefônicas de advogados. A OAB vai ingressar como amigo da Corte na ação que contesta liminar de juiz federal do Distrito Federal, que abriu brecha para que psicólogos ofereçam a terapia de reversão sexual. Veja na matéria. Foi unânime a votação no Conselho Pleno da OAB para que a entidade ingresse como amicus curiae na ação popular que contesta liminar parcial que autoriza psicólogos a oferecerem terapia ou promoverem estudos de reversão sexual. A decisão é do juiz federal da 14ª Vara do Distrito Federal, Valdemar Cláudio de Carvalho. Esse tipo de tratamento é proibido desde 1999 pela Resolução número 1 do Conselho Federal de Psicologia. A proposta para análise do assunto foi da Comissão Nacional de Diversidade Sexual e Gênero e relatada pelo conselheiro federal Marcelo Terto e Silva, que consideram a decisão do juiz uma violação às liberdades individuais. Isso representa um verdadeiro retrocesso social, representa uma violação à dignidade das pessoas que vivem em conflito em função da sua condição sexual, que desde 1990 deixou de ser catalogada pela Organização Nacional de Saúde como doença, como patologia. Foram várias as manifestações no plenário contra a medida do juiz federal. Porque a orientação sexual é uma coisa subjetiva do arbítrio de cada um. Encarar a homossexualidade como uma doença, isso é um absurdo. E mais, nós aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos o dever, sim, de defender aqui uma medida como essa. De entrar com uma amicus curiae para evitar que uma barbaridade dessa continue. Esse debate remete para o respeito a um direito fundamental, às liberdades civis, à liberdade de orientação sexual. Somos estatutariamente envolvidos nessa matéria, nós temos estatutariamente e conceitualmente uma posição em relação a essa matéria de defesa dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana e de defesa da Constituição. Outra pauta debatida no Conselho Pleno da Ordem tratou da quebra de paridade entre Ministério Público e Advocacia, prevista em recente resolução publicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A ordem vai ao STF questionar a medida. O plenário da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu ingressar no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. Publicada recentemente pelo órgão à medida da OMP, a possibilidade de dispor da ação penal pública, abrindo mão da persecução penal em determinados casos e contrariando o princípio da obrigatoriedade. Além disso, o normativo exclui do Judiciário o controle acerca do Ministério Público, deixando o arquivamento da investigação penal à margem do controle jurisdicional. A resolução é gravíssima na avaliação da Ordem dos Advogados do Brasil e passou por análise da Procuradoria e também da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas da entidade. De fato, esta resolução, a resolução 181 do CNMP, sob a nossa ótica, ela traz alguns temas gravíssimos e que merecem sim a apreciação por parte do Pleno do Conselho Federal da OAB. Sob a nossa ótica, traz algumas inconstitucionalidades e ferimento, inclusive, de direitos e garantias constitucionais. O relatório da matéria foi lido pelo vice-presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB, Cássio Teles. Ele apontou as inconstitucionalidades da resolução e violações às prerrogativas da classe. Ocorre que parte da referida norma está em franco descompasso com a Constituição Federal, seja por inovar no ordenamento jurídico processual, usurpando competência privativa da União, seja por tornar possível a atuação do Ministério Público sem a observância de garantias consagradas em dispositivos da Lei Maior, em franca violação ao princípio da paridade de armas com a advocacia.
Ainda na sessão plenária, a norma do CNMP foi duramente criticada pelos conselheiros federais por atingir a paridade de armas e violar o livre exercício da advocacia. Na prática, esses acordos de confissão prescindirão da presença de advogado, medida que atinge a paridade de armas e, portanto, relega a advocacia à posição subalterna em relação ao MP no processo penal, violando diretamente as prerrogativas do livre exercício da advocacia, conforme artigo 7º, inciso 1, da Lei 8.906 de 94. Essa resolução padece de uma constitucionalidade esférica. Por qualquer ângulo que se olhe essa resolução, ela será inconstitucional. Ela fere o princípio da reserva de lei, da legalidade, e da reserva de jurisdição em inúmeros aspectos. Eu quero ressaltar a este plenário que talvez nós estejamos diante do fato de quebra do Estado Democrático de Direito e da sua legalidade mais grave das nossas gestões desse Conselho Federal. O advogado Valdetário Monteiro tomou posse como conselheiro do CNJ, indicado pela OAB Nacional. Ele fica à frente do cargo para o biênio 2017-2019. Confira. Valdetário Andrade Monteiro é o novo membro do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em vaga reservada à indicação da OAB. Ele substitui o conselheiro Norberto Campelo, cujo mandato termina em setembro. Na cerimônia de posse, a presidente do CNJ, ministra Carmen Lúcia, disse receber com satisfação os representantes da advocacia. Com muito orgulho, com muita satisfação recebe Vossa Excelência que tem estado representando a Ordem dos Advogados do Brasil neste meu primeiro ano de mandato neste Conselho, exatamente como representante desta grande instituição da advocacia brasileira, do direito brasileiro. Espero que Vossa Excelência seja muito feliz neste período que aqui passar, como conselheiro, como integrante deste Conselho, e que possa ajudar a que nós prestemos o melhor serviço a cada um dos cidadãos brasileiros que contam com o nosso trabalho e para o qual nós nos dedicamos a servir. Prestigiaram a posse o presidente do Senado, Eunício Oliveira, o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, juristas, a diretoria da OAB Nacional, conselheiros, presidentes de seccionais, além de amigos e familiares. Valdetário Monteiro foi presidente da seccional da OAB do Ceará entre 2010 e 2015. No currículo consta ainda o título de professor convidado da Escola Superior da Advocacia da OAB do Ceará e professor titular do curso de Direito do Centro Universitário Estácio, além de ser membro da Academia Cearense de Letras Jurídicas e do Instituto dos Advogados do Ceará. O mandato no CNJ é de 2 anos. Em evento da Comissão Nacional de Direitos Humanos, na sede do Conselho Federal, o presidente Cláudio Lamáquia falou da importância desse debate dentro do sistema. Ainda durante o discurso, ele criticou o sistema prisional, que não atua para a ressocialização dos presos. O presidente da comissão, Everaldo Patriota, agradeceu a participação de Lamáquia e reforçou o convite para que os debates sejam ampliados no colegiado. A OAB de Goiás recebeu o projeto Corregedoria Itinerante. A ação é da Corregedoria Geral do Conselho Federal da Ordem, com o objetivo de esclarecer a advocacia sobre o novo Código de Ética e Disciplina. As palestras e reuniões do encontro foram acompanhadas pelo presidente da seccional, Lúcio Flávio de Paula, e por demais representantes da OAB Goiás. A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário dos cursos telepresenciais do mês de outubro. As aulas estarão disponíveis em diversos locais do país e são uma parceria da ENA com a Associação dos Advogados de São Paulo. Os cursos, entre os dias 4 e 26, tratam sobre temas como direito da família, planejamento sucessório e recursos no processo civil. O STF decidiu que condenações impostas contra a Fazenda Pública sejam corrigidas pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, o IPCAE, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. A medida afasta o uso da taxa referencial nas ações. A OAB Nacional atuou, no caso, como amicus curiae no julgamento do recurso extraordinário.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo, assumiu como corregedor-geral da Justiça Federal. A posse marcou a troca no cargo, antes ocupado pelo ministro Mauro Campbell Marques. Na solenidade, estiveram presentes a ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Dias Toffoli, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, entre outras autoridades. Cláudio Lamáquia prestigiou a cerimônia, representando a OAB Nacional. O ministro Raul Araújo também vai exercer os cargos de presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, dos Conselhos das Escolas de Magistratura Federal e do Fórum Permanente da Justiça Federal. A Ordem dos Advogados continua indo ao encontro de advogadas e advogadas em todo o país. A Caravana Nacional das Prerrogativas é um exemplo e desta vez visitou o Amapá. A Caravana de Prerrogativas da OAB continua percorrendo o país. Dessa vez, foi a seccional do Amapá que recebeu a delegação. A iniciativa da Ordem, que fiscaliza o exercício da profissão da advocacia, passou por cidades do interior e encerrou as atividades na capital Macapá. A OAB Amapá foi o 18º estado a receber o projeto. O presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Jarbas Vasconcelos, o vice Cássio Teles, o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, Charles Dias, e membros da OAB local fizeram parte da equipe que visitou o estado. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, liderou a comitiva no Oiapoque, o ponto mais extremo ao norte do país. Lamáquia aproveitou a oportunidade para realizar o desagravo do advogado Alceu Alencar Souza, alvo de condução coercitiva, após solicitar a cópia de inquérito na Polícia Federal, cujo conteúdo o órgão afirma ser sigiloso. Em audiência pública, a OAB debateu a valorização e defesa de empresas estatais. O encontro contou com a participação de advogados e advogadas de associações de funcionários das estatais brasileiras, além de comissões de seccionais que tratam do assunto. O Conselho Federal da OAB promoveu audiência pública em defesa de empresas estatais. Na mesa de abertura, o presidente do Conselho Federal da Ordem, Cláudio Lamáquia, falou sobre a importância do patrimônio público e do pleno exercício da advocacia estatal. Nós precisamos valorizar, nós precisamos da independência da advocacia estatal, diversos pontos. Nós precisamos discutir a questão da carga de trabalho, da carga excessiva de trabalho em cada uma das empresas estatais. O partido da OAB é o Brasil e a nossa ideologia é a Constituição Federal. E é assim que a nossa instituição deve agir. Mas também, ao longo deste tempo, não temos nos descuidado de questões pontuais importantíssimas no que diz respeito exatamente à nossa atividade profissional e ao fortalecimento da nossa profissão da advocacia. Volto a dizer, seja ela privada, seja ela pública, a OAB tem que se comprometer numa luta permanente pelo fortalecimento da nossa atividade profissional, das nossas prerrogativas, porque elas são também, ao fim e ao cabo, do próprio cidadão. Uma carta elaborada por entidades do Rio de Janeiro foi entregue à Lamáquia pedindo apoio às estatais. A audiência pública foi solicitada pela Comissão Especial de Advocacia em Estatais da OAB. O presidente da comissão, Carlos Castro, falou sobre o desmonte dos órgãos públicos e o prejuízo que isso pode trazer para a sociedade. Temos que reafirmar que o petróleo é do povo brasileiro. A Caixa e o Banco do Brasil fazem parte da nossa história, são patrimônios da nossa gente e instrumento de desenvolvimento social. Os Correios e a Casa da Moeda é do Brasil, são do Brasil. O sistema Eletrobras faz parte da nossa soberania nacional e, para nós, ela é inegociável. Entre tantas outras empresas, de não menos importância para as atividades sociais desse país. Por tudo isso, precisamos dizer não à privatização. As discussões envolveram temas como a situação das empresas públicas e das sociedades de economia mista,
o combate a cabides de emprego, prejuízos financeiros e as propostas das reformas trabalhista e previdenciária. Também participaram da mesa de honra deputados e membros de entidades representativas. A secretária de Energia da Confederação Nacional dos Urbanitários, Fabiola Antezana, destacou que é preciso mudar a imagem de ineficiência das empresas públicas. Dizem que as nossas empresas são ineficientes e esse é o discurso que eles estão vendendo e estão tentando fazer colar isso na sociedade. A gente tem que conseguir fazer o contraponto. Nós não somos ineficientes. As nossas empresas, todas as nossas empresas estatais, independente do ramo, elas são empresas prestadoras de serviço público na sua essência. Nós atuamos onde um mercado normal não atuaria, o mercado privado não atuaria. Só um exemplo, a construção da usina de Belo Monte, que ainda não está totalmente em operação lá no estado do Pará, trouxe uma economia para o Estado brasileiro e para a sociedade de 120 bilhões de reais. Álvaro Weiler, da Associação dos Advogados da Caixa Econômica Federal, defendeu o aperfeiçoamento das estatais e frisou: com a privatização das empresas, não haverá advocacia estatal. Com a ideia de fazer ecoar essa discussão que está havendo aqui. Nós não podemos ficar omissos, nós não podemos deixar de levar para os nossos representados esse assunto. No âmbito da advocacia estatal, nós estamos tentando a regulamentação da atividade dos advogados estatais. Nós temos um anteprojeto de lei que foi aprovado aqui nessa sala, por unanimidade, por todos os conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos um projeto uma proposta de emenda constitucional que está tramitando no Congresso Nacional, mas se não houver empresa estatal, a advocacia estatal fica prejudicada. Ao fim do encontro, os participantes assinaram um ofício destinado ao Conselho Federal da OAB, solicitando apoio contra a privatização das estatais. A Advocacia do Distrito Federal participou por 2 dias da 9ª edição da Conferência Estadual da Advocacia. Estudantes, advogados e autoridades participaram do evento. Esta foi a 9ª edição da Conferência Estadual da Advocacia da OAB do Distrito Federal. Com o tema Desafios da Advocacia no Mundo Digital, o objetivo do evento foi estimular na classe o interesse pelo assunto, que faz parte da realidade da advocacia e é considerado de extrema importância pela entidade. Na solenidade de abertura, membros da OAB Nacional e da Seccional do DF, conselheiros federais e autoridades fizeram parte da mesa de honra. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, foi quem abriu o evento. Em seu discurso, Lamáquia destacou o compromisso da ordem com a democracia e lembrou do empenho da entidade no enfrentamento da crise vivida no país. Nós temos, desde o dia inicial desta gestão, enfrentado inúmeros problemas. A OAB tem sido chamada como nunca a participar de debates que hoje impõem, sim, uma palavra serena, mas impõe também uma firmeza de uma instituição que tem compromissos com a democracia, compromissos com o Estado democrático de direito. E esta crise de natureza moral e ética será vencida a partir do cumprimento da lei e da Constituição Federal. Fora da lei não há solução e todos nós sabemos disso. O devido processo legal, o direito ao contraditório, a ampla defesa devem ser assegurados, mas acima de tudo nós precisamos encontrar uma nova maioria para o Brasil. Uma maioria que não veja na moral algo que tenha lado ou que tenha ideologia, mas que veja na moral princípios. Uma maioria que entenda que justiça não é de direita e não é de esquerda, que justiça é exatamente nos termos da lei. Juliano Costa Couto, presidente da OAB-DF, também falou na abertura. Este é o maior evento realizado pela seccional neste ano. Somos hoje 41 mil advogados ativos e este tema do direito digital, das agonias e das agruras que vieram com a tecnologia, foi um tema, presidente Lamáquia, escolhido democraticamente pelos advogados do Distrito Federal. Para mim é muito caro, porque eu, desde a época que fui diretor, tenho uma preocupação tremenda com o mercado de trabalho da advocacia, com a perpetuação dos meus ex-alunos e jovens advogados na advocacia, e que, por óbvio, a tecnologia vem, de certa forma, contribuindo e ou atrapalhando.
Com o auditório cheio, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, fez a conferência de abertura. Nela, ele falou sobre a importância da mudança. Ou a gente se abre para o mundo da tecnologia digital, ou a gente é rigorosamente um ser humano, né, do passado, absolutamente ultrapassado. Quero dizer que nós estamos no admirável mundo novo da comunicação internetizada, planetária, online, difusa. Não é? Claro que trazendo ameaças também, porque ela não deixa de ser uma automação, uma robotização. E há quem diga, eu até fiz um estudo sobre isso, embora aligerado, que o número de advogados tende a diminuir. Outra conferência magna que marcou a noite foi do membro honorário vitalício da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Ele falou sobre o advogado como garantia do Estado de Direito. O advogado como instrumento do Estado de Direito significa aquele que contribui para a legitimidade democrática, aquele que participa como cidadão da formação da democracia, da formação da vontade popular, e daí a importância da OAB nesse processo, que, portanto, dá sua cota de contribuição para que as normas sejam elaboradas ao máximo, verificando as legítimas aspirações da comunidade, e também ele pontifica e ele contribui para a prevalência do Estado de Direito quando ele vai no sentido de que a lei seja aplicada a todos, indistintamente, com igualdade. Em 2 dias de evento, foram debatidos importantes temas relacionados à tecnologia: processo judicial eletrônico, compliance virtual, inteligência artificial, direito ao esquecimento, mediação e advocacia e CNJ. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima.